Boa noite, meus irmãos. Feliz sábado a todos. Agora estou acabando de falar alguns minutos após, o pôr do sol. Aqui nesse exato momento é 6h48 de Brasília, horário de Brasília. E desejo a todos, igual como acabei de falar, um ótimo, feliz sábado, que é um dia especial e de reverência a Deus. Não estou falando de religião, de igreja jamais, mas estou falando de um mandamento que Deus deixou a nós. E hoje nós vamos falar algo bem interessante. Ontem eu fiz a introdução da Bíblia, não da Bíblia, mas do estudo que iremos ter, para honra e glória de Deus. E hoje vamos dar prosseguimento para o primeiro tema, para o primeiro conteúdo desse estudo ilustrado. Por que estudo ilustrado? Porque é um estudo todo ilustrado, como não diz. E eu estou passando no áudio, mas se alguém tiver interesse de ter esse estudo, só me mandar mensagem no comentário que eu arrumo uma fórmula de entrar em contato, mesmo meu número não sou tão famoso assim para ser sobrecarregado, mas temos um jeito ali de fazer isso. Então vamos logo, porque o tempo é curto. Aí diz assim, hoje vamos para o tema que é a Bíblia Sagrada. Interessante. Antes de começar o tema, hoje creio eu que iremos usar a Bíblia. Então, que possamos orar e levar nosso pensamento ao Pai que está no céu. Amém? Pai eterno, Senhor majestoso, querido, está no céu. Obrigado, Pai, pelas bênçãos, pela vida e pela saúde. Nesse momento especial desse santo dia, possamos vir, Pai, em reverência, buscar a Ti em espírito e em verdade. Perdoe nossos falhas, nossos pecados, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento e o conhecimento que o Senhor quer para o nosso ser. Que o Senhor guie nós por meio do Espírito Santo, que venha ser feita a sua vontade e não a nossa. A Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? E como eu falei, hoje o tema será a Bíblia Sagrada. E lá vamos assim. Como a Bíblia chegou até nós. Aqui vai ter tipo uma cronologia de como foi ela feita, do período, quem foi o primeiro escritor. Então vamos lá. O primeiro escritor da Bíblia, para quem muitos não conhecem, foi Moisés. O primeiro escritor foi Moisés. E o último escritor foi João, que escreveu o Apocalipse. Deixa eu ver aqui as partes interessantes. A Bíblia é composta, diz que não tem, mas eu sei, para honra e glória de Deus, composta. Ó, o pelucinho ali, ó. Tá querendo foi parte. A Bíblia é composta por 66 livros, 39 são do Antigo Testamento e do Novo são 27 livros. É isso mesmo, é isso mesmo. Entre eles tem o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros, tem depois os Históricos, que é uns livros mais à frente, depois os Poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos, Cânticos, perdoe-me. O segundo é o Profeta Maiores, depois é o Profeta Menores. Isso aqui eu estou falando no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento tem os Evangélicos, que é os 4 primeiros livros, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu vou pensar direitinho para não acontecer erro, porque eu estou fazendo aqui sem editar, né? O próximo é Atos, que é um livro histórico. Depois vem um Epístola, né? Que é umas cartas ali, bem provável ter sido de Paulo, ter ajudado ali na escrita delas. E o último é o Profético, que é Apocalipse. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante. Pronto. Outra coisa aqui que deve se deixar em sua mente para se lembrar se alguém perguntar. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e aramaico. Pronto. O Antigo Testamento, hebraico e aramaico. Já o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Os 27 livros do Novo Testamento foi escrito em grego. Deixa eu ver mais alguma coisa. Pronto. Uma coisa que eu não sabia, e eu fui procurar para ver se era isso mesmo, que a Bíblia Sagrada do nosso Deus poderoso que escreveu, é o livro mais vendido de todo o mundo. Interessante, viu? Interessante. Muitos não sabiam. E outra, a Bíblia foi escrita na Ásia e na Europa. Vamos para o próximo passo. A Bíblia Sagrada. Como entender a Bíblia? Aí aqui essa parte que vamos continuar falando da Bíblia, mas como entender ela? Primeiro passo, orar. Vamos lá para a Bíblia. Que é a Bíblia que fala, né? Tá lá em Salmos 119, 18. A minha é pequenininha, mas tá forte. Salmos 119, 18. Salmo 119, 18. Deixa eu ver se eu me acho. Tô ruim de Bíblia, irmão. Tô ruim.
Tô chegando. Ui. Salmo 119. Misericórdia, irmãos. 119, 18. Na minha tradução diz assim, irmãos: seja generoso com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Então aqui está falando questão de ser generoso com o teu servo Davi, né? Falando, bem provável que esse livro seja de Davi, porque a maior parte de Salmos foi escrito de Davi. Para que eu viva e observe a tua palavra. Então o primeiro passo, orar. Já o segundo passo diz assim: a Bíblia é sua própria intérprete. Lá no livro de João 5:39. Vamos lá abrir agora. João 5. Agora vai, irmãos. Ó. João 5:39. Capítulo 5, verso 39. Aqui diz: vocês examinam as escrituras, porque julgo ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, é por isso que é importante buscar da Bíblia, porque ela é a única resposta. Não é pessoa, não é mim, não é padre, não é ninguém, não é pastor, ninguém que pode falar com tanta autoridade assim, se não for por meio da palavra de Deus. E vamos para o terceiro ponto para ter um conhecimento da Bíblia, que é ler o texto em seu contexto. Isso é muito importante, irmão, que muitas pessoas querem pegar vários textos quebrados e não existe isso. Não dá para você colocar um cachorro em cima de um jumento. Não tem como isso, irmão. É coisa quebrada. Então vamos lá para Eclesiastes 3:14. Vamos que eu tô aquecendo os braços agora. Eclesiastes 3:14. Ó, tô ficando rápido, irmão. Tô pegando a manha. 3:14. A mim diz assim, ó: sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isso para as pessoas o temam. Irmãos, eu tava procurando esse verso hoje e achei muito interessante. Olha, sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. Então, vocês entenderam, irmão? Então, ter em contexto, ler a Bíblia em seu contexto, que nada pode ser tirado e colocado. Então, toda vez que você for ler a Bíblia, procure ler 4 versos antes, 8 versos antes, até você entender o que aquela passagem quer realmente dizer. O quarto passo diz comparar com outros textos. Isso é muito importante, irmãos, que tem texto que está em Gênesis, que está lá em Apocalipse. Então você não pode pegar coisas separadas, tem que procurar texto que um auxilia o outro. Hoje eu tinha visto algum, deixa eu ver se eu me lembro. Não vou me lembrar, mas hoje de manhã eu li a Bíblia. Tinha um contexto que estava em um canto da Bíblia e tinha outro texto que fazia parte. Deve ser. Era um profeta que tinha a chave do reino. Não me recordo disso. Mas vamos abrir lá para confirmar o que eu tô falando, né? Que eu tô passando aqui o que a Bíblia tá falando, não a mim. Misericórdia. Não quero que você escute minha palavra, mas sim o que a Bíblia traz. Então, para vocês não ter dúvida ou algo do tipo, então vocês podem procurar e devem procurar na Bíblia e não nas minhas palavras. Amém? Próximo texto está em Lucas 24:27. Deixa eu ver, Lucas 24:27. Lucas 24:27. Na minha diz assim: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Então aqui, ó. E começando por Moisés e todos os profetas. Então o que isso quer dizer? Você não pode buscar só de um, mas tem que buscar de todos os profetas, porque a Bíblia não foi escrita só por um profeta, mas sim por todos. Então, há necessidade e deve ser usada não só um texto bíblico, mas buscar tudo que se complementa ali com aquela palavra. Amém? Agora vamos para o quinto passo, que diz assim, ó: considerar a Bíblia em sua totalidade. Vamos lá, que isso é um tema que se desejar muito. Então, vou repetir o que vamos ver agora. Considerar a Bíblia em sua totalidade. Como assim? Considerar ela em tudo. É isso que o texto vai querer dizer. Mas para responder isso, vamos lá para a Bíblia. Lá em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo
3,16. 2 Timóteo 3,16. Amém, amém. Que diz, 2 Timóteo, vou até marcar aqui porque precisa ser marcado, você precisa estudar a Bíblia, não pode deixar se levar pelas pessoas. E aqui diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura, os mandamentos, as coisas que Jesus fez, os profetas, tudo que tem aqui nessa Bíblia, nessas 66 capítulos, é inspirado, capítulo não, perdoe, por esses 66 livros são inspirados por Deus. Nada que tem aqui é por acaso, jamais, está repreendido. Que tudo aqui tem um propósito e uma finalidade, é por isso que devemos estudar e buscar conhecimento dos céus, que só Deus pode nos dar. Então, toda escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, toda a palavra. Eu vou repetir a passagem, se alguém quiser procurar, se não pegou, está lá em 2 Timóteo 3,17. Estou fungando um pouco o nariz que a sinusite atacou, mas em nome de Jesus estou curado pela bondade de Deus. Agora vamos para o sexto ponto aqui para você começar a entender melhor a Bíblia. Eu passei do primeiro e vai até o sexto, de como você buscar entender a Bíblia de forma mais aberta, mais livre. O sexto passo é assim: passagem mais fáceis explicam as mais difíceis. Isso aqui gerou uma controvérsia, né? Como assim a passagem mais fácil explicam as mais difíceis? A passagem mais fácil explica mais difícil. Então vamos buscar na Bíblia novamente. Está lá em Isaías 28:10. Isaías 28:10. Como é bom, viu, irmãos? Você poder folhear uma Bíblia aqui, ter o acesso a ela, né? Até então, né? 28:10. Amém, amém, meus irmãos? Lá diz assim: porque nós fala como as crianças, repetindo palavras e frases. Uma palavra, depois mais outra. Um pouco aqui, um pouco ali. Então, aqui quer dizer o quê? Porque nós fala como as crianças, repetindo palavras e frases. Uma palavra, depois mais outra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, isso aqui quer dizer que a palavra por si só, ela se responde, mas você tem que buscar palavras que estejam conectadas àquilo ali. E igual aqui falou, coisas fáceis explicam coisas difíceis. Então você tem que procurar palavras para responder aquilo ali, e muitas vezes não vai ser uma palavra tão difícil, entende? E já que esse foi do primeiro ao sexto ponto de como você entender a Bíblia. Foi do primeiro ao sexto ponto, como você entender a Bíblia. Primeiro, vamos recapitular aqui. Orar. Primeiro ponto, você deve orar antes de abrir sua Bíblia. É importantíssimo pedir o guiamento do Espírito Santo. Segundo, a Bíblia é sua própria intérprete. Então, há outros livros, há outros comentários bíblicos que possam auxiliar nessa leitura, mas a Bíblia é sua própria intérprete. Terceiro ponto, ler o texto em seu contexto. Muito importante, ler a mensagem de acordo com o que ela está escrita. Quarto ponto, que você deve fazer para conseguir compreender melhor a Bíblia. Comparar com outros textos bíblicos, muito importante. O quinto ponto, considerar a Bíblia em sua totalidade. E sexto ponto, passagem mais fácil explica mais passagem difícil. Amém? Continuando, por que confiar na Bíblia, né? Por que nós devemos confiar na Bíblia? Aqui tem uma parte que vem falando sobre a questão do encontro, né, de alguns manuscritos que teve no mar, no Mar Morto. Aqui está escrito assim, ó, irmãos. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de centenas de textos e fragmentos de texto encontrados nas cavernas de Qumran, mais ou menos isso, no Mar Morto. No fim da década de 1940, porções de toda a Bíblia foram encontradas, exceto do livro de Esther e do livro de Neemias. Este achado ajudou a provar que o texto da Bíblia que temos hoje não foi alterado. Então, antes desse encontro, já existia a Bíblia. Antes de 1940 ter encontrado essa escritura, nós já tínhamos a Bíblia em nossos mãos, mas o que garantiu que ela estava corretamente verdadeira foi esse encontro em 1940 no Mar Morto sobre a Escritura Sagrada. Aqui tem outra parte, a unidade. Mesmo sendo escrita durante 1.600 anos, que ela foi escrita durante o período de do primeiro ano a 1.600 anos, entendeu? 1 a 1.600 anos, é isso.
autores diferentes, a Bíblia não se contradiz. Então, entre 40 autores diferentes, a Bíblia não tem contradição um com o outro. Pensando quando estava lendo isso aqui, como é que pode mais de 40 pessoas, 40 mentes diferentes, se direcionar por algo ali que direciona para o mesmo caminho? Isso não é Deus? Sem dúvida, isso é obra do Espírito Santo, sem dúvida. Aqui tem mais dois comentários sobre profecia, né? Profecia cumpridas, que vem dizendo também aquilo lá, né? Haverá fomes e terremoto em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Isso você encontra esse verso, que isso que está falando, né? Em Mateus 24, 7, perdoe, que vem falando, né? Da profecia que foi cumprida, né? Que a Bíblia falou que haveria fome, terremotos, essas coisas. E assim está acontecendo, né? E o próximo ponto diz poder transformador. A Bíblia possui um poder transformador quando as pessoas permitem que suas verdades entrem em seus corações. Irmãos, vocês podem me ver aqui como um cara falando da mensagem de Deus, coisa diferente, falando bom, mas eu não era assim, não era assim. Ninguém conhece meu testemunho aqui, provavelmente que vai ver esse vídeo, se alguém for ver, né? Mas eu não nasci na caminhada cristã, meus pais não são cristãos de forma ali de Cristo, nem evangélico. Deus fez um milagre na minha vida e está operando um milagre cada dia mais. Eu não esperava que eu chegaria aqui onde eu estou hoje. Tudo isso que eu estou vivendo é graças a Deus. Eu já fui do mundo, eu não vou contar as coisas que eu fiz, a Bíblia mesmo recomenda para nós não ficar lembrando das coisas do passado. Então, irmãos, já fui uma pessoa não tão boa, mas Deus hoje me transformou e me fez uma nova criatura, para a honra e glória dele. Então, confie, não em boca de ninguém, mas sim na palavra de Deus. Examine, estudem essa palavra, enquanto há tempo, que chegará o dia que nós não poderemos ter mais essa mensagem em nossa mão como nós temos hoje. E essa mensagem foi de hoje, que Deus me permitiu vir trazer para a honra e glória dele, e que vocês possam ter pegado ela o máximo de aproveitamento, poder examinar, e um pouquinho desse conhecimento. É um vídeo um pouco grande, eu peço perdão, tentei ser o mais rápido possível, mas foi o que eu pude entregar aqui para vocês, que vocês possam sofrer desse vídeo, vezes quantas vezes for preciso, que é um conteúdo aqui reto. Se vocês não confiam no que eu passei, pode procurar, pode estudar, que vocês vão encontrar o que está aqui, o que eu falei. Mas não foi por meio de mim, mas por meio do Espírito Santo. Obrigado por todos que assistiu. E nada melhor de nós fazer para terminar esse pequeno estudo sobre a Bíblia, de como entender, como confiar ela com oração. Amém? Que possamos orar, feche seus olhos, que seja assim para a honra e glória de Deus. Pai eterno, Senhor querido, que habita no céu, obrigado pelo Senhor ter concedido a nós o Espírito Santo, o guiamento divino, que somente o Senhor pode nos dar por meio da sua bondade e do seu amor. Obrigado pelo Senhor nos amar tanto, nos purificar, perdoar nossos pecados. Pai, que sejamos ofertas vivas a Ti. Perdoe nosso pecado, transformai a nós cada dia, Pai, que sejamos reavivados por meio do Espírito Santo e que possamos viver de acordo com a Sua palavra verdadeira. Perdoe nossas falhas, perdoe nossa mal conduta. Que louvado e engrandecido seja o seu nome, não para nos honrar, não para nada para nós, Pai, mas que tudo que seja feito, Pai, seja para o Senhor, para te exaltar. Muito obrigado, Pai. Perdoe meu pecado, perdoai o pecado de quem está assistindo, ouvindo, e que possamos, Pai, fazer o melhor, para a honra e glória do Senhor. Em nome do seu Santo Filho Jesus, o Senhor está próximo de vir, de nos buscar, de nos purificar. Que não sejamos os ímpios que irá ficar nessa terra, mas sim os salvos. Em nome de Jesus é o que eu peço e agradeço. Amém. Obrigado por todos, que Deus abençoe a noite de vocês, abençoe esse sábado que se inicia e que assim seja feita a vontade dele para todos sempre.